Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos começar os nossos estudos de história na nossa apostila 2. Na nossa apostila 2 vai falar sobre marcos históricos. Vocês sabem o que é um marco histórico? Tenho certeza que vocês já passaram por um deles aqui na nossa cidade, olha só. Um marco histórico é um objeto ou um lugar que marcaram importantes eventos, locais onde pessoas importantes viveram, sítios arqueológicos, ou seja, um marco histórico geralmente é um lugar ou um objeto que foi muito importante na história para as pessoas. Vocês conhecem esse lugar aqui? Tenho certeza que vocês já passaram por lá. Essa é a casa, por exemplo, de Venceslau Braz. Essa casa, essa construção, está lá em uma das nossas praças da cidade. E por que será que ela é o marco histórico em Itajubá? Por que ela é importante? Porque quem viveu aqui, Venceslau Braz, ele foi presidente do Brasil. Então é muito importante, olha que honra para nossa cidade ter um morador que foi presidente do país. Por isso que até hoje essa casa, muita gente chama de Casa Rosa, ela é muito importante porque ela era de uma pessoa que foi presidente do Brasil e fica aqui na nossa cidade. Esse é só um exemplo. Aqui nós temos exemplo, por exemplo, olha, de sítios arqueológicos, lugares onde arqueólogos encontram vestígios do passado. Aqui, ó, pintura rupestre, entendendo como é que era a vida do homem pré-histórico. Aqui, os arqueólogos encontraram no meio das rochas um templo que mostra alguma coisa ligada à religião, à cultura do povo que mora nesse lugar. Geralmente são pontos turísticos. Um marco histórico, geralmente, quando vai turista naquela cidade, eles sempre querem conhecer. Porque, como faz parte da história da cidade, muitas vezes, mesmo sendo de outra cidade ou de outro país, os turistas já ouviram falar daquele lugar. Por exemplo, esse lugar aqui, olha, é o Pelourinho, lá em Salvador, na Bahia. Todo mundo que vai em Salvador quer conhecer o Pelourinho, porque sabe da história dos escravos que eram castigados aqui no meio dessa praça, a importância que isso tem na cultura baiana, na cultura, na história do Brasil. Aqui, por exemplo, é uma área chama Sete Povos das Missões, lá na região sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, pertinho de onde a tia nasceu. E é um ponto turístico porque na história do Brasil foi um lugar de muitas guerras, muitas batalhas. Então, quem vai lá quer conhecer. Então, geralmente, marcos históricos são lugares muito importantes ou objetos muito importantes que acabam se tornando pontos turísticos. Todo mundo que vai para aquela cidade, vai para aquela área, para aquela região, quer conhecer, porque é um lugar muito importante. E as nossas ruas? Vocês já repararam que algumas ruas da nossa cidade têm nome de pessoas? Ou são datas? Geralmente são pessoas que foram importantes e datas muito importantes também. Só que nem sempre foi assim, olha só. As cidades, elas guardam muitas memórias, os nomes das ruas são de muitas memórias, mas nem sempre foi assim. Olha como eram os nomes das cidades antigamente. Era Rua de Cima, Rua de Baixo, era realmente o nome da rua. Rua da direita, Rua da esquerda, porque como antigamente as cidades eram muito pequenininhas, era fácil você localizar as ruas dessa forma. Hoje em dia as cidades cresceram, não dá mais para ser rua de cima, rua de baixo. De cima da onde? De baixo da onde? Hoje as cidades cresceram, hoje não é mais assim. Hoje, por exemplo, ó, Rua 15 de Novembro, que foi o dia da proclamação da República aqui no Brasil. É uma data muito importante para o nosso país. Então, hoje em dia, as ruas, elas são geralmente datas, geralmente nomes de pessoas ou momentos muito importantes na história daquele lugar. Mas nem sempre foi assim. Essa mudança acabou acontecendo porque as cidades cresceram muito. E como elas foram crescendo, não dava mais para chamar a rua de cima, rua de baixo, rua da direita, rua da esquerda. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Aumentou o número de ruas, tinham muito mais ruas para dar os nomes. Então eles começaram a homenagear pessoas ou datas importantes para aquele lugar.